isso que na primeira epístola dele aos Coríntios, no capítulo 11, ele vai dizer: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Em Filipenses 4, ele vai dizer: tudo que aprendestes e vistes e ouvistes de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Não são palavras ousadas, tremendas, porque ele tinha tanta consciência de que o nosso Senhor Jesus havia colocado as mãos em um barro deformado. Sabe, irmãos, nós não temos tempo para esses detalhes, mas pense comigo apenas uma coisa. 3 vezes. Você viu que ele se fala, Paulo, que é um barro deformado? E você aí? E nós? Nos achamos. Agora, Paulo, que escreveu quase metade do Segundo Testamento, diz que ele era um barro deformado. Nem vaso, é um barro deformado. E as pessoas andam de sapato alto, né? Seus carros bacanas. Não é ter sapato alto e nem é ter carro bacana. O problema é o coração. O problema é o comportamento trino. Importante é ouvir o Espírito Santo. Importante é ter o amor ágape. Não é da boca para fora. Sinal é da boca para dentro. O relato da conversão de Paulo está registrado no livro de Atos. Uma vez é o próprio Lucas fazendo o registro e contando como foi, digamos assim, no capítulo 9. Mas no capítulo 22 de Atos, e também no capítulo 26, Lucas vai registrar as próprias palavras de Paulo. Então aí Lucas está fazendo o registro que certamente ele ouviu de Paulo, certo? Como é no capítulo 9. Mas no 22 e 26, ele está registrando as próprias palavras de Paulo. E Paulo, então, num desses capítulos, ele vai dizer assim: quando Estevão, o teu mártir, ou a tua testemunha, estava sofrendo, então, aquele apedrejamento, ele diz: eu estava lá e consentia com a sua morte. A memória do martírio de Estevão nunca... Tá vendo como é importante? Olha, Paulo foi tremendo. Ou melhor, é tremendo. Se eternizou. E ele estava ali e escreveu. Na morte de Estevão, ele estava contribuindo, ele estava permitindo. Então, é importante as pessoas que são moralistas, elas trucidavam Paulo. Mas como são hipócritas, elas falam bem de Paulo porque é politicamente correto, né? Mas acabam condenando o outro que fez um deslize qualquer. Talvez de pequena monta em relação ao próprio Paulo, mas acusam, rejeitam. É triste, muito triste. deixou a mente de Paulo. Por isso ele diz: eu era um blasfemo, um insolente e um perseguidor da igreja. Mas então o Senhor demonstra a ele o que ele chama de completa misericórdia. Meus amados irmãos, que coisa mais sublime nós podemos ter, então, esta sua carta, segundo aos Coríntios, escrita da forma como foi. Que coisa mais maravilhosa nós sabemos que nós, assim como olhamos para Jesus, ele é o autor e o consumador da carreira da fé, de nossa fé. Nós também podemos ver na vida desse santo de Deus, o nosso Senhor Jesus, homem, podemos ver os vasos nos quais ele colocou suas mãos para fazer tal trabalho.
Porque nós sabemos que, embora nosso Senhor tenha vivido absolutamente como homem, em um outro aspecto, ele é totalmente outro. E que mistério maravilhoso é esse? Totalmente homem. Em todos os aspectos, como já enfatizamos tanto. Mas, por outro lado, totalmente outro. Penso, já que não li isso em outro lugar, senão nas obras de Sparks, ele usa uma palavra que é se fôssemos traduzir para o português literalmente, seria um neologismo. Ele usa a palavra otherness. Traduzida para português, seria outralidade, se referindo ao Senhor Jesus. Ele é totalmente semelhante a nós, porque em tudo ele se fez semelhante aos irmãos, mas sem pecado. Então, quando nós olhamos para essa vida, nós o admiramos. Bom, primeiro porque por isso que ele é referência, né? Por isso que a gente deve ser cristocêntrico. Né? A gente não devia se comparar com um outro ser humano, né? Com outro homem, com outra mulher, mas se comparar com Cristo. Para ver que a gente não passa, como estão falando aqui os meus ouvintes aqui do Instagram, de um vaso que quebra fácil, que é fraco, que é da terra. Uma coisa, vamos dizer, desprezível, mas é um vaso de Deus. E se esse vaso tem um conteúdo que é Cristo, aí passa a ser muito importante, passa a ser um homem, uma mulher de Deus. Então nós temos que focar nisso, não olhar para o lado, não nos compararmos, mas comparar com Cristo, por isso que é cristocêntrico, não egocêntrico. Então, quem preza muito o intelecto, a cultura, o poder econômico, que fica muito preocupado com questões jurídicas aqui do nível mundano, elas estão distraídas de um comportamento ou de uma vida espiritual. Tem muita gente que se diz cristã, mas vai buscar na justiça a justiça. Vai buscar na justiça do homem a justiça. E não tem. Não tem. Aí está claro, cada dia mais que não tem. E vai cada dia ser pior. Nós temos que procurar Deus, Espírito Santo, ser cristocêntrico, ter revelações na palavra, nas atitudes, no relacionamento com o Espírito Santo. Eu quero agradecer aí os comentários que estão sendo feitos no Instagram. Eu quero só pedir perdão que eu não posso ver os comentários, responder, porque nós temos 4 plataformas de Facebook, e que talvez tenham comentários lá também, e mais uma plataforma, canal YouTube. Então, a única que eu consigo ver os chats é do Instagram. Então, para não ser, enfim, tendencioso, eu acabo não comentando os comentários que são feitos, mas eu agradeço aos comentários que estão sendo feitos nesse momento nas 4 plataformas do Facebook e aqui no Instagram e no canal YouTube. Muito obrigado. Divulguem, prestigiem o trabalho que é nosso. Agradeço a todos. Vamos continuar aqui. Porque ele é um homem como nós, em tudo feito semelhante a nós, mas ele é totalmente. Ele tem uma combinação nele que nenhum homem possui. O livro Evangelho de Marcos, que registra o Senhor especialmente como servo, diz, por exemplo, em uma ocasião, não me engano, está no capítulo 6 de Marcos, quando ele está ali na sinagoga de Nazaré, e ele vê aquelas pessoas e, ao mesmo tempo, ele se condói, porque ele vê a incredulidade no coração deles, então ele tem compaixão, ele fica condoído, mas no mesmo verso, na sequência... Olha como é importante isso daí. Incredulidade. Essa palavra que a gente não usa muito, a gente tem dificuldade de falar. Incrédulo, a pessoa incrédula. A gente vê a pessoa com
incredulidade. É muito triste. Eu tenho compaixão. E é o que ele está falando aí, eu não sei se é Paulo ou é Cristo, de ver a incredulidade. Não crer. Porque tem gente que fala, você é cristão? Fala que é, mas você vê que não é. É só ela disparar a primeira, a segunda palavra, você vê, ela não está agindo de forma trina. Ela não está agindo segundo o Espírito Santo. Ela não está com a comunhão com a Trindade. Ela está no mundo, mas está sendo religiosa em falar de coisas de Deus sem vivê-las. Esse é o problema. A expressão e indignado. Fica Condoído condoído e e indignado com a dureza do coração. com a dureza do Você vê coração. como ele é totalmente outro?